Império Romano não terminou totalmente no ano 476 da Era Cristã, após inúmeras invasões bárbaras em Roma. Nem mesmo com a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453. De certa forma, ele sobrevive até os dias atuais, seja pela influência exercida por sua cultura ou pelo legado de suas obras. Uma equipe liderada por pesquisadores da Espanha e da Dinamarca concluiu o mapeamento de cerca de 300 mil quilômetros de estradas construídas pelos romanos. Muitas delas se transformaram em rodovias, que hoje cortam países da Europa e de outros continentes. Daí a expressão, todos os caminhos levam a Roma. Nesta edição, você também poderá fazer um sobrevoo sobre a Roma do Imperador Constantino, recriada pela realidade virtual. O Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. No século II depois de Cristo, o Império Romano já havia construído mais de 300 mil quilômetros de estradas. Isso seria suficiente para contornar mais de 7 vezes a circunferência da Terra. Uma equipe internacional de pesquisadores concluiu o mapeamento das estradas que cortavam toda a extensão do Império, da Europa ao Oriente Médio e África. Não era apenas através dos mares que o Império Romano ampliava seus domínios e impunha seu poder aos povos conquistados. As estradas abriam caminhos para o exército, para o comércio e, muito importante, para a coleta de impostos que sustentavam todo aquele poderio. A reconstituição do trajeto das estradas romanas é um trabalho realizado por uma equipe internacional liderada por pesquisadores da Universidade Autônoma de Barcelona e da Universidade de Aarhus, da Dinamarca. Denominado Itiner-E, o estudo reuniu dados arqueológicos, escavações e imagens de satélites e mapas topográficos elaborados nos últimos 2 séculos. O trabalho se concentrou no ano 150 da Era Cristã, quando o Império alcançou seu ponto máximo de extensão, como explica o Dr. Paul de Soto, professor do Departamento de História da Universidade Autônoma de Barcelona, um dos coordenadores do estudo. Por sua vez, o professor Tom Brugmans, da Universidade Aarhus, da Dinamarca, que também liderou a pesquisa, lembra que o Império Romano foi o primeiro exemplo de um poder político e econômico estabelecido em escala continental. E a infraestrutura de transporte criada pelos romanos, segundo Brugmans, só teve algo semelhante após a Revolução Industrial, no século XIX. O resultado desse trabalho permite entender com maior clareza a evolução de uma das mais importantes civilizações da história. O Império Romano durou cerca de 1.500 anos e foi um dos maiores já existentes na história da humanidade. Algumas de suas obras, como os aquedutos, foram utilizadas por mais de 1 milênio. O Império Romano teve início no ano 27 a.C., quando o Senado concedeu a Octaviano Augusto o título de imperador. O lado ocidental terminou em 476 d.C., com a queda de Roma para os visigodos e outros povos bárbaros que saquearam a cidade ao longo de décadas. O Império do Ocidente teve uma duração aproximada de 5 séculos, do primeiro a.C. até o século V d.C. O período de maior estabilidade e prosperidade ocorreu durante o reinado do imperador Trajano, de 98 a 117 d.C. Esse também foi o período de maior expansão territorial, quando os domínios se estendiam da Britânia, atual Reino Unido, ao norte, até a Espanha, mais tarde Espanha, a oeste, e ao Egito e a Mesopotâmia, no Oriente Próximo. Para muitos historiadores, o auge se estendeu de 96 a 192 d.C., período conhecido como a Era dos Grandes Imperadores, que incluía Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurélio. No ano
de 476 d.C., Roma deixou de ser a capital do Império Romano após ser saqueada inúmeras vezes pelos povos bárbaros. Naquela altura, o imperador Constantino já havia deixado a cidade para criar uma nova extensão do império, que ainda iria durar mais de 1000 anos. Era o ano 330 da Era Cristã, quando Constantino fundou Constantinopla, no local onde havia a cidade de Bizâncio. Por mais de 1000 anos, a cidade seria a sede do Império Romano do Oriente, ou do Império Bizantino. O reinado de Constantino durou 31 anos. Embora tenha fundado Constantinopla em 330, ele já havia sido coroado imperador em 306, permanecendo no poder até 337. O auge do Império Bizantino ocorreu entre os anos de 527 e 565, sob o comando do imperador Justiniano. Ele expandiu os domínios, reconquistou territórios perdidos e promoveu a construção de inúmeros monumentos. Entre suas obras, inclui-se a Basílica de Santa Sofia, em Constantinopla, que nos tempos atuais atrai milhares de pessoas a Istambul. A queda de Constantinopla, que marcou o fim do Império Bizantino, ocorreu em 29 de maio de 1453. As forças muçulmanas, lideradas pelo sultão Mehmed II, invadiram a cidade após um cerco que durou 53 dias, até que as muralhas foram rompidas. O último imperador bizantino foi Constantino XI, que morreu em combate. No ano 43 da Era Cristã, os romanos chegaram à Britânia, hoje Reino Unido, e fundaram a cidade que viria a se tornar Londres. Para eles, Londinium. Cerca de 1.500 quilômetros separam Roma de Londres. No século I da Era Cristã, era uma distância considerável. Como já ocupavam a Gália, parte da atual França, os romanos não demoraram muito para cruzar o canal e tomar a antiga Britânia. Os romanos invadiram a Britânia em 43 d.C., liderados pelo imperador Cláudio, e fundaram Londinium, atual Londres, entre os anos de 47 e 50. Júlio César visitou a ilha em 54 a.C., mas a ocupação só ocorreu mais tarde. A maioria dos historiadores e linguistas acredita que a origem do nome Londinium vem da palavra celta lond, que significa fortaleza, mas também servia para designar um local pantanoso. Ao longo de 4 séculos, os romanos ocuparam a Britânia. No ano de 410, o Império retirou suas tropas da província para concentrar suas forças em Roma, então bastante assediada pelos povos bárbaros. Embora o Império Romano tenha deixado de existir há séculos, seu legado continua a ser sentido em muitos aspectos da vida atual. Do direito à língua, à arte e à arquitetura, o Império Romano sobrevive séculos depois em diversos aspectos. O direito romano é a base do direito civil em muitos países, inclusive no Brasil, além de influenciar a legislação moderna em outros campos. A língua latina é a base de muitas línguas atuais, incluindo o português, espanhol, francês e italiano, entre outras. E agora, que tal uma volta no tempo há 1.700 anos, durante o Império de Constantino? Vamos fazer um sobrevoo sobre Roma e seus principais monumentos com a ajuda da realidade virtual. O passeio, criado pelo Instituto Americano de Cultura Romana, começa pelo Coliseu. É possível ver como era o Velarium, uma proteção retrátil que cobria as arquibancadas para proteger os espectadores do sol. Atrás do Coliseu, passamos por algumas casas e pelo Arco de Constantino.
Esta é Meta Sudans, a fonte que transpira, construída na dinastia Flaviana e destruída por Mussolini. À esquerda, o Templo de Vênus e Roma, o Coliseu e a reconstrução do Colosso de Nero, que foi colocado ao lado do famoso anfiteatro no reinado de Adriano. Uma vista magnífica do Palácio dos Imperadores, espalhado pelo Monte Palatino e o Circo Máximo. À direita está o Monte Aventino, que até hoje é um bairro residencial. Agora estamos sobre o Coliseu. À direita, as termas de Tito, inauguradas em 80 d.C., no mesmo ano que o Coliseu. Seguindo em direção ao Monte Célio, vemos o grande terraço do Templo do Divino Cláudio. Ao fundo, o aqueduto que levava água ao Palácio dos Imperadores. Uma vista da Via Ápia. Ao lado, as termas de Caracalla, um dos maiores banhos públicos já construídos. Aqui vemos o Fórum de Trajano, o último construído em Roma, com a coluna que era pintada. Ao seu lado, as bibliotecas grega e latina, o Templo de Trajano e a Basílica Úpia. Uma vista impressionante dos fóruns imperiais. Agora, uma ótima vista da Ilha Tiberina. Dá para notar a proximidade do rio Tibre com a colina do Capitólio. Sobrevoamos o coração do Campo de Marte, onde se pode ver a cúpula do Panteão. Atravessamos o Campo de Marte, passando pelo Teatro de Balbo, em direção ao Teatro de Marcelo, à direita. E aquele grande espaço aberto, onde todos faziam compras, é o Campo Flamínio. Uma viagem pela Roma Antiga, uma experiência imersiva no reinado de Constantino. Daqui a pouco, Júlio César, Calígula e Nero, personagens polêmicos que marcaram a história de Roma. E ainda, legado do Império, obras arquitetônicas atraem a atenção de milhões de visitantes a cada ano. Diversas obras arquitetônicas que fazem parte do legado do Império Romano atraem a atenção de milhões de visitantes a cada ano, não apenas na Itália. O Coliseu de Roma, um dos símbolos mais icônicos do Império Romano, era um anfiteatro onde ocorriam lutas de gladiadores e outros eventos que atraíam multidões. Conhecido pela cúpula e arquitetura inovadoras, o Panteão, outro símbolo daquela época, era um templo dedicado a todos os deuses romanos. O Fórum era o coração político e social do Império. Os acontecimentos marcantes eram realizados naquele local e no seu entorno, onde foram construídos diversos edifícios públicos. Outros dois monumentos, os Arcos de Tito e de Constantino, foram erguidos para celebrar as vitórias militares romanas. As termas de Caracalla, que serviam de local de relaxamento, sobrevivem até hoje. Por sua acústica privilegiada, se tornou um local de concertos e outros espetáculos musicais. Na França, sobrevivem as arenas de Arles e Nimes. Na Espanha, o Teatro Romano de Merida ainda é usado para apresentações teatrais e concertos. Ainda na Espanha, o Aqueduto de Segóvia, utilizado durante cerca de 1000 anos, só foi desativado em 1973. A palavra milha, medida de distância utilizada até hoje em alguns países, vem do latim milipassus, que era a distância percorrida por um soldado romano em 1000 passos duplos. Os romanos também usavam a medida de pés, mas não foram eles que inventaram.
A milha romana original equivalia a 1.481 metros, a distância percorrida por um soldado em 1.000 passos duplos, em latim passus, ou o mesmo que a medida de 5 pés. A milha terrestre atual, usada em países como os Estados Unidos e o Reino Unido, é uma adaptação posterior, ajustada para 5.280 pés, equivalentes a 1.609 metros, mas a base conceitual é romana. O uso do pé como unidade de medida de comprimento já era comum antes dos romanos, com registros de uso pelos egípcios e gregos. Os romanos adotaram e padronizaram sua própria versão da unidade pé, que chamavam de pés, cerca de 29 centímetros. Atualmente, na aviação comercial, a altitude padrão para os jatos de passageiros varia de 30.000 a 42.000 pés. Isso equivale a 9.100 e 12.800 metros. Ao longo de sua trajetória, o Império foi governado por grandes personagens que deixaram marcas significativas para a história. Entre os nomes mais importantes, destacam-se Augusto, o primeiro a ser coroado em 27 a.C., que reinou até o ano 14 da Era Cristã. Ele unificou Roma após as crises da República e estabeleceu o Império. Trajano governou entre os anos de 98 e 117, expandiu o domínio territorial e promoveu reformas. Constantino, que fundou Constantinopla, atual Istambul, esteve no poder por 31 anos, de 306 a 337. De acordo com a tradição, ele se converteu ao cristianismo após a Batalha de Ponte Milvia, em 312 DC, quando teria visto uma cruz no céu com a inscrição em latim In hoc signo vinces, ou com esse sinal vencerás. Constantino venceu a batalha e, mais tarde, se batizou e assinou o Edito de Milão, estabelecendo o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Outra figura importante foi Vespasiano, que reconstruiu Roma após os conflitos internos que marcaram o primeiro século após a fundação do Império. Foi durante o reinado de Vespasiano, que durou de 69 a 79, que teve início a construção do Coliseu, o maior símbolo arquitetônico do Império. Júlio César nunca foi imperador, mas desempenhou um papel crucial na transição da República para o Império, um período de grande instabilidade política. Ao acumular grande poder, tornou-se ditador, mas com isso atraiu muitos inimigos. César foi assassinado em 15 de março de 44 a.C., a mando de um grupo de senadores que temiam pelo destino da República. Seu nome, César, associado à ideia de poder, tornou-se um título utilizado por imperadores romanos posteriormente. Agora vamos falar das figuras polêmicas que tiveram suas imagens associadas à decadência, à loucura e à crueldade. Um dos nomes mais controvertidos na história do Império, Calígula, governou entre 37 e 41 d.C. Era considerado um tirano cruel e excêntrico que chegou a nomear seu cavalo, Incitatus, como senador. Foi acusado de incesto e acabou assassinado pelos próprios integrantes de sua guarda pessoal. Entre 54 e 68, na Era Cristã, o poder em Roma foi ocupado pelo imperador Nero. O incêndio de Roma, no ano de 64, teria sido ordenado por ele. Nero também ficou conhecido pela perseguição aos cristãos e foi acusado de ter ordenado a morte da própria mãe, Agripina, e da primeira esposa, Otávia, de quem queria se livrar para se casar com uma amante. Roma, de 211 a 217. O trono pertencia ao imperador Caracalla, tirano impiedoso que matou o próprio irmão Geta e ordenou o assassinato de milhares de seguidores dele. Caracalla foi morto à beira de uma estrada por um guarda-costas, quando pediu à caravana que parasse para aliviar a bexiga. Daqui a pouco,
O Império Britânico, Gengis Khan, Alexandre o Grande e Carlos Magno, outros que marcaram a história. E ainda, museus e monumentos que refletem a herança arquitetônica romana estão espalhados por vários países. A influência romana é visível em muitas construções do mundo atual. Arcos, colunas, cúpulas e até estádios esportivos refletem a herança arquitetônica do Império. O edifício do Capitólio, em Washington, sede do Senado e da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, foi inspirado diretamente no Panteão de Roma. Construído durante o reinado do imperador Augusto, entre os anos de 27 e 14 a.C., foi reconstruído por Adriano por volta do ano 126. Localizado na Piazza della Rotonda, em Roma, e uma das mais bem preservadas estruturas romanas antigas, o Panteão permaneceu em uso por toda a sua história. E hoje, quase 2000 anos depois de ter sido construído, abriga a Igreja de Santa Maria dos Mártires. Na época do Império, era um templo dedicado a todos os deuses romanos. A influência da arquitetura romana também pode ser observada em estádios. O Coliseu, por exemplo, serviu de modelo para estruturas como o estádio de Wembley, em Londres, e o Maracanã, no Rio de Janeiro. A forma oval e a disposição dos assentos garantem a visibilidade ao público. Os museus do Louvre, em Paris, e o Museu Britânico, em Londres, também refletem elementos da arquitetura romana. Assim como o Arco do Triunfo, também em Paris, foi inspirado no Arco de Tito, de Roma, construído no ano 81 d.C. Roma foi um dos maiores impérios que já existiram, mas não o maior. O Império Britânico, Gengis Khan, Alexandre o Grande e Carlos Magno construíram outros domínios de enorme extensão. O maior império já existente foi o britânico, que teve seu auge no século XIX, quando chegou a cobrir cerca de 24% da superfície terrestre, com uma extensão de 35 milhões de quilômetros quadrados. A coroa britânica chegou a controlar territórios em todos os continentes, da América à Ásia, África e Europa, com uma população de cerca de 400 milhões de pessoas. Considerando-se o império com a maior extensão territorial contínua, o título vai para o Império Mongol, que se estendeu por cerca de 33 milhões de quilômetros quadrados no século XIII d.C. Seu domínio ia da Ásia à Europa e Oriente Médio, sob o comando de Gengis Khan e seus sucessores. Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, da Macedônia, construiu um dos maiores impérios da antiguidade, com uma série de batalhas iniciadas em 334 a.C., ele tomou o poder na Pérsia e estendeu seus domínios da Grécia ao Egito e à Índia. Entre os séculos 8 e 9, mais exatamente entre os anos de 768 e 814, o Império Carolíngio, liderado por Carlos Magno, foi um dos maiores da Europa. Cobria uma área de 1.200.000 quilômetros quadrados, abrangendo os territórios da França, Alemanha, Itália e outros países da Europa Ocidental. O Coliseu foi inaugurado em Roma no ano 80 d.C., no reinado do imperador Tito. Mas se alguém perguntasse a um cidadão romano, naquela época, onde ficava o Coliseu, hoje visitado por 12 milhões de pessoas a cada ano, ninguém saberia responder. Isso porque o nome oficial, na época, era Anfiteatro Flaviano, numa referência à dinastia da qual Tito fazia parte. O nome Coliseu só foi dado na Idade Média, quando a obra já estava se desfazendo. Uma última curiosidade sobre o Império Romano. 2/3 dos imperadores romanos morreram de forma violenta em combate ou assassinados.
Em 1.500 anos de história, só 3 abriram mão do poder. O primeiro a se aposentar, Diocleciano, ao ser convidado a voltar ao governo, respondeu: "Se vocês vissem os repolhos que estou plantando com minhas próprias mãos, não me chamariam para voltar ao turbilhão do poder." O Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!